Deixa a plenitude de Jesus entrar na tua vida. Paz do Senhor, igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar pelos dízimos de oferta, apresentar a Deus a vida dos dizimistas, dos ofertantes na casa do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos a Ti, Senhor, neste momento. Te agradecemos, Senhor, pelos dízimos que são trazidos à Tua casa, Senhor, para que haja mantimento, Senhor, na Tua casa de oração. Segundo a Tua palavra, que o Senhor venha abençoar cada dizimista e ofertante desta casa, como de todo o Teu reino, Senhor. Todos aqueles que alegremente, Senhor, são gratos a Ti, reconhecem que todas as coisas provêm do Senhor e honram o Teu mandamento e se alegram, Senhor, na prática da Tua palavra. Que o Senhor os faça prosperar, cada um deles, em nome de Jesus, também repreendendo o Senhor devorador sobre a vida de todos aqueles que lhe são fiéis. É o que eu te peço neste momento, meu Deus, e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar pelo servo do Senhor que vai nos trazer a palavra aos nossos corações. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eis aqui, Pai, o Teu servo, e que nesse momento está com a sua imensa e rica responsabilidade de ministrar a Tua verdadeira palavra em nossos corações. Meu Deus, que em nome do Senhor Jesus, fala conosco, segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Posso sentar, amados. Abram as vossas Bíblias, por favor, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 17. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? O Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 4, o versículo de número 17. Amém, queridos? Quando todos encontrarem, pode confirmar com um sonoro amém. Façamos, queridos, a leitura da palavra de Deus nesta noite. Está escrito no Evangelho segundo escreveu São Mateus, o capítulo de número 4 e o versículo de número 17. Por favor. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem pode dizer amém? Senhor, nós te louvamos e bendizemos, ó Pai, o Senhor, por esta palavra. Assim como o teu servo já orou e colocou o teu servo em tuas santas mãos, também peço ao Senhor, unindo a minha voz à voz do teu servo, a graça do Senhor sobre a vida da tua igreja, que o Senhor conceda ao teu povo o entendimento, Senhor, que o Senhor dê o discernimento espiritual de cada versículo desta palavra, o qual o Senhor nos concede nesta noite, para que a tua igreja seja alicerçada em conformidade, Senhor, com a tua vontade e com o teu bom propósito. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode sentar, queridos. Amados, na leitura desta noite, neste culto doutrinário, peço a você a sua atenção agora. Peço que você seja paciente, porque iremos ter alguns textos bíblicos
o qual teremos que ler nesta noite, para que o Senhor nos conceda a graça de um melhor entendimento. A leitura, como já foi repetida, em Mateus capítulo 4, versículo 17, nós encontramos o Senhor Jesus iniciando o seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. E as palavras do Senhor Jesus no início do seu ministério são estas, o qual registra este versículo da palavra de Deus. E podemos perceber que a mensagem que o Senhor nos traz nesse versículo é uma mensagem de convite ao arrependimento, glórias a Deus, e para que assim pudéssemos entrar no reino de Deus. Então o Senhor Jesus começa a anunciar, a pregar o reino de Deus. Ele começa a dizer e a proclamar para os homens: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem está entendendo? Esta noite, querido, nós iremos falar sobre reino, porque encontramos Jesus falando de um reino, e nos dá a entender nesse versículo que para sermos participantes desse reino é necessário que o homem se arrependa. Glórias a Deus. Para poder ser participante desse reino. Também podemos ver, pela graça de Deus, na mensagem que é trazida pelo Filho amado, que o Senhor está convidando os homens ao arrependimento. Está convidando os homens a se submeterem à vontade de quem? De Deus. E fazerem parte do reino de quem? De Deus. Porque, meus amados, no final desse estudo, você vai compreender que apenas este reino, qual Deus nos anuncia, permanecerá eternamente. Amém? Então, nesta noite, vamos falar do reino. O reino que Jesus falava. Que reino é esse, pastor? Jesus falava de um reino? Sim, o reino da onde? Do céu. Ele disse: é chegado o reino. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos aprender um pouco mais sobre esse reino. De que reino Jesus está falando? E que reino é esse? Louvado seja o nome do Senhor. No literal, queridos, reino é substantivo masculino. País, estado governado por um rei ou rainha, aquela chamada monarquia. Ou seja, nós entendemos que um país que é governado por um rei, ele é um reino. Quem está entendendo aí? Se tem um presidente, também tem uma liderança. Então, a autoridade máxima de um país é o presidente ou uma presidente. Em outros lugares são reis e rainhas que exercem esse papel. Glórias a Deus. Entendendo bem que quando falamos de reino, falamos de domínio. De um que domina soberanamente sobre todos aqueles que fazem parte do reino. Porque o rei tem autoridade, poder para fazer viver e também determinar uma sentença. Você está entendendo? Os conservos do reino, aqueles que fazem parte do reino, estão debaixo do poder e autoridade do rei. Então eles estão dominados, ou sobre o poder ou domínio deste rei. Se tem um reino, tem um rei. Você está entendendo? Glória a Deus. O significado de reino
também é nação ou estado, governado por príncipe reinante, que tem tudo, que tem um título de rei. Então, no sentido figurado, significa domínio, lugar ou campo em que alguém ou alguma coisa é senhor absoluto. Aí eu quero falar para você do reino de Deus. No reino de Deus, ele é senhor absoluto. Por quê? Você vai aprender agora, e você vai poder aprender um pouco com o literal. Deus me levou a um texto da Bíblia para que a gente pudesse estudar nesta noite e ver o poder de um rei em um reinado. Você vai abrir o seu livro, no livro de Daniel, glórias a Deus. Você vai pegar o capítulo de número 2, a partir do versículo 1, 2, 3 e 4, e nós vamos ficar sabendo aqui, vendo nesse texto, o poder que tem um rei. Amém? Fixe aí. Eu estou falando primeiro do reino deste mundo, a parte literal. Não estou ainda falando do reino espiritual. Entenda isso. Vamos aprender com o literal e depois vamos entrar aqui na parte espiritual da coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Como funciona um reino? Vamos aprender. Quem encontrou aí? Daniel, capítulo 2, versículo 1. Está escrito, está intitulado neste capítulo, o decreto, o sonho do rei é interpretado por Daniel. Aqui está intitulado assim, não sei como está na sua. Agora presta atenção aí nos versículos que vamos ler. Quem encontrou? No versículo 1 está escrito: ora, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos e os encantadores, os adivinhos e os caldeus, para que declarasse ao rei os seus sonhos. Eles vieram, pois, e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, glórias a Deus. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 5, glória, que diz: respondeu o rei e disse aos caldeus: esta minha palavra é irrevogável. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Vamos entender o poder de um rei. Aqui está o rei Nabucodonosor, no auge, mandando e desmandando como rei da Babilônia, do Império Babilônico. Por que império? Porque já havia conquistado outras nações. Tinha nações subjugadas debaixo dos seus pés, submissa ao seu domínio, ao seu controle. Quem está entendendo? Presta atenção, o poder que tem um rei no reino. O rei Nabucodonosor sonhou coisas que tiraram dele o sono. Você está entendendo? O espírito ficou perturbado porque ele queria saber o significado daquilo que ele tinha sonhado. E então ele mandou chamar os seus servos, todos os encantadores, astrólogos, tudo, e o rei disse para eles: olha, por quê? Quando chegam os encantadores na presença do rei, olha o que eles dizem: ó rei, conta o sonho e daremos a interpretar. Mas o rei disse: não, eu não vou vos contar o sonho.
O que o rei queria, para ter certeza que a interpretação seria verdadeira, era que os seus servos, os encantadores, dissessem para ele com o que ele tinha sonhado. Eu não vou contar com o que eu sonhei. Agora diga para mim com o que eu sonhei. E aí eu sei se você vai me dar uma interpretação verdadeira. O rei viu que os homens estavam perdidos e tinham tramado coisas para falar de maneira falsa na presença dele. Olhe o poder do rei. Ele, percebendo isso, disse para os seus empregados, os seus servos, porque eles ganhavam para isso. Eram chamados de sábios, mas nessa hora ficaram tolos, sem conhecimento e sem sabedoria, não sabiam e não podiam resolver o problema de quem? Do rei. Então o rei disse: olha, esta é a minha palavra, é em revó, estou falando e não volto mais atrás. Se vocês não disserem para mim com o que eu sonhei e não me derem a interpretação do sonho, vocês perderão as vossas vidas e vossas casas serão destruídas. Palavra do rei. Se não der a interpretação do sonho, se não contar com o que eu sonhei e não der a interpretação, todos os sábios estão mortos. Palavra do rei. Mas ele não reuniu com ninguém, não mandou chamar o comandante A, nem o comandante B, não perguntou ao servo da esquerda, da direita. Ele simplesmente disse no trono: se vocês, sábios, se vocês não disserem para mim com o que eu sonhei, se não resolverem o meu problema agora, vocês estão mortos. E esta palavra não tem mais volta. Estás entendendo aí? Um rei tem poder, autoridade para determinar a morte ou deixar viver. Poder absoluto sobre todos aqueles que fazem parte do reino. Você está entendendo? E o que acontece aqui? Nesses versículos que a gente leu, a gente pode entender mais ou menos como é que funciona o reino. Quem está entendendo? O rei tem poder, autoridade, né, sobre os seus servos, né? Tem pessoas no reino que são chamadas de sábios, mas tem coisas que ele não consegue resolver para o rei. Vamos entender um pouco mais. Louvado seja o nome do Senhor. Isso causou problemas a Daniel, porque Daniel também fazia parte, né, da relação de sábios da Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel não tinha nada a ver com o sonho do rei, né? Não tinha nada a ver com esse negócio, e de repente o nome dele entra no meio, porque ele também era tido como uma pessoa sábia. E a ordem de Nabucodonosor era que todos os sábios fossem mortos. Todos fossem mortos. Ele não queria um sábio vivo. Por quê? Porque não conseguiram ajudar o rei no problema dele. E aí, irmãos, Daniel estava lá. E a Bíblia nos revela, a partir do versículo 19 do capítulo 2, quem encontrou aí, diga amém. Acompanhe essa leitura. Aqui nesse texto nós vamos ver uma revelação de Deus para o profeta Daniel, que procurou saber o que estava acontecendo, falou com o comandante e pediu um tempo a ele, para que então desse ao rei, né, a interpretação do sonho, resolvesse o problema de quem? Do rei. E foi dado esse tempo a Daniel, e a Bíblia diz que Daniel foi para casa e convidou Sadraque, Mesaque e Abednego para botar o joelho no chão e orarem a quem? Ao Deus dos céus. Quem está entendendo? O versículo 19 diz: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Aleluia. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis.
Ele é quem dá sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continuou: ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Aleluia. E aqui ele diz: ó Deus, meus Pai, a ti, ó Deus meu Pai, a ti dou graças e louvo porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, pois nos fizestes saber este assunto do rei. Você já viu quantas pessoas têm a cara de pau para lhe dizer que o Espírito de Deus não revela? Todos os sábios na Babilônia estavam condenados, porque não havia um sábio que desse a resposta. E aí Daniel resolve buscar em Deus, resolve pedir a ajuda de Deus. Daniel sai das coisas deste mundo e entra nas coisas espirituais. Não recorre aos homens, chamou Sadraque, Mesaque e Abednego para orarem junto, um clamor coletivo, para que Deus então concedesse o que? Vitória, que beneficiaria a Daniel, aos seus amigos e a todos os sábios da Babilônia. Pensa aí, irmão, Daniel está buscando a Deus, e a sua bênção vai beneficiar os feiticeiros, macumbeiros, os astrólogos, aqueles que faziam trabalho para o rei Nabucodonosor, vão ser beneficiados, porque Deus vai revelar com que o rei sonhou. Mais do que isso, vai lhe dar a interpretação de tudo. Quem crê que Deus revela? Amém. Glória a Deus. Olha só, isso tudo está acontecendo nos tempos de Nabucodonosor, nos relatos da Bíblia. Quem reinava? De quem era o reino? Quem estava comandando? Nabucodonosor. Babilônia. Olha só, o problema é sério. Mas aí então Daniel afirma que nos céus há um Deus que revela. Eu posso aprender aqui que quando você busca a resposta nele, te é concedido. Ele louvou a Deus porque Deus deu a solução para o problema. Ninguém sabia com que Nabucodonosor tinha sonhado. Nabucodonosor sabia que tinha sonhado, mas não entendia o que representava as coisas que ele viu no sonho, e isso perturbava o seu espírito. Você está entendendo? O homem estava perdendo sono, não estava conseguindo dormir porque não entendia, mas estava preocupado e queria entender. De repente aparece esse menino, esse profeta Daniel. Para mim, menino na forma de falar, porque puro, fiel, mesmo aos 80 anos, fiel. Não é verdade, irmão? Então Daniel determinou no seu coração, cedo, jovem, ser fiel a quem? A Deus. E mesmo não buscando problema, encontrou alguns problemas, e buscou a Deus, e Deus ajudou a resolver. Essa é a boa parte. Louvado seja o nome do Senhor. E o que mais nós aprendemos? Isso nos mostra, pelas palavras de Daniel, que o Senhor, que tem o seu trono nos céus, Ele é Senhor absoluto. Ele sabe, pode e conhece todas as coisas, e controla todas as coisas. Aquilo que você não pode, Ele pode. Aleluia. E aí Daniel nos faz entender isso nos versículos 25, veja bem. Então Arioque depressa introduziu Daniel à presença do rei e disse-lhe: assim
achei dentre os filhos dos cativos de Judá um homem que fará saber ao rei a interpretação. Aleluia. Parecia que não tinha ninguém, agora se anuncia que tem alguém. Glórias a quem? A Deus. Respondeu o rei e disse a Daniel, versículo 26 do capítulo 2, viu? Cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? O que o rei Nabucodonosor queria saber? Para você dar a interpretação, você tem que dizer com que eu sonhei. Ele disse para Daniel: podes tu, Daniel, podes tu, homem, me ajudar? Ele está dizendo em outras palavras, eu entendo isso. Podes tu me ajudar? Já que aqueles que eu pago salário não puderam. Podes tu me ajudar? Um servo de Deus, em comunhão com Deus, sempre vai poder ajudar alguém. Porque quem está na dispensação de Deus vai ser usado por Ele sempre, aonde você estiver. Você está entendendo isso? Você crê assim? Deus pode lhe usar para ajudar muitas pessoas. Perguntou, veja bem a humildade que habitava, que tinha Daniel, estava no seu coração, representada por suas palavras. Podes tu, Daniel, me dar a interpretação, me fazer saber a interpretação? E respondeu o rei e disse a Daniel, já li esse versículo, 27. E respondeu Daniel, na presença do rei, disse: o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe pode revelar. O que Daniel está dizendo é: nem sábios, nem magos, nem encantadores, rei, pode te ajudar nessa questão. Está além do poder humano, está além da força humana. Você está entendendo? Em outras palavras, e Daniel aqui com essas palavras está já beneficiando os servos de Nabucodonosor. O que o Senhor pediu a eles, rei, é impossível ao homem. É impossível a quem? Ao homem. Não está no homem essas coisas. Não pode o homem fazer tal coisa. Aleluia. Diga aí, irmão. Eu dizer para você com que você sonhou e ainda dar uma interpretação daquilo com que você sonhou, o que representa aquilo, o que quer dizer aquilo. O que Nabuco pediu dos sábios era uma coisa absurda. Ele botou o cara na cruz mesmo, botou mesmo, meu irmão, disse assim: olha, é o seguinte, vocês estão mortos. Porque não podiam resolver essa questão. Mas nos céus, disse Daniel, há um Deus que revela o quê? Mistérios. Amém, irmão? Que faz saber as coisas. Então, querido, versículo 28, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Quem crê? Dá glória. Ele, versículo, pois fez saber ao rei, ao rei Nabucodonosor, o que há de suceder nos últimos dias. Segura aí. Daniel nem começou ainda, mas já está dizendo para o rei que foi da vontade de Deus, já que ele estava curioso. E veja como Deus é bom, porque o rei Nabucodonosor estava um pouco curioso sobre o futuro. E quem sabe o futuro? E quem pode revelar o futuro, senão aquele? Só Deus, querido. Só Ele. Ele é dono do nosso futuro. E só Ele pode nos revelar o futuro. Porque Ele faz o futuro. Ele escreve o nosso futuro. Aleluia. Então presta atenção. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu fico olhando é que foi da vontade de Deus, já que Nabucodonosor queria saber,
acontecimentos que diziam respeito aos últimos dias. Aos últimos quê? Dia. Ele queria saber coisas futuras. E Daniel está dizendo: o Senhor te fez saber coisas concernentes aos últimos tempos. Coisas futuras. Coisas futuras. Eventos futuros. Acontecimentos futuros. Deus está revelando, querido. Presta bem atenção agora. Aleluia. O teu sonho e as visões que tiveste na tua cama são estas. Ele vai começar, Daniel. Veja bem que a glória ele já deu a quem? Esse não sou eu, rei, mas ele que te concedeu essa graça, que te concedeu esse favor imerecível, porque o Senhor não merecia saber nada disso, mas ele quis te abençoar, já que o desejo no teu coração era esse: saber o futuro. Quer saber o futuro? Está preparado para saber o seu futuro? Você quer saber o seu futuro, meu filho? Aleluia. Deus pode te conceder isso, embora eu fique com o ensinamento de Jesus: viva um dia de cada vez. Deixe o futuro na mão do Senhor. Viva um dia de cada vez, como se fosse o último dia nesta terra, vivendo cada dia mais aos pés do Senhor Jesus, confiando e deixando Ele te guiar, te levar, querido, sem se preocupar com o teu futuro, porque o teu futuro está na mão do Senhor. Amém? E aí, queridos, Daniel vai dizer agora para o rei Nabucodonosor aquilo que os feiticeiros, magos, astrólogos, encantadores, adivinhos não conseguiram dizer. Que coisa grande, irmão, coisa boa é ter intimidade com Deus, coisa boa é ser fiel com Ele, coisa boa porque Ele te honra dentro da Babilônia, Ele te exalta dentro da Babilônia, Ele faz coisa através de você dentro da Babilônia, Ele glorifica o nome dEle com você dentro da Babilônia, mostrando para todos que Ele é o Senhor fiel que honra os seus servos fiéis, nos dando entendimento para compreender que Ele está no controle de tudo, aleluia. Presta bem atenção. O futuro vindouro, Daniel vai contar o sonho, e Daniel disse com que o rei sonhou. A partir do versículo 29, pegue a sua Bíblia. Ele vai começar dizendo: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos, aleluias, sobre o que havia de suceder no futuro. O que o rei queria saber, gente? Qual era a vontade dele? Saber acontecimentos futuros. E Deus conhece o coração e os nossos pensamentos. Amém? Aquele, pois, que revela os mistérios, aleluia, te fez saber o que há de ser, aleluia. Quem fez saber? Deus, querido. E a mim me foi revelado este mistério, não por ter eu mais sabedoria que qualquer outro vivente, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Daniel está dizendo: Deus está me usando, rei, porque é da vontade dele satisfazer o teu desejo, já que tu estás interessado em saber coisas futuras. És tu autoridade, o qual Deus te constituiu, e é da vontade do Senhor honrar o teu desejo. Não é porque eu sou mais bonito do que os outros e nem mais sábio do que os outros, é porque Deus quer me usar para então realizar o teu desejo e resolver o teu problema. Ele tem que usar um, ele escolheu Daniel. Amém? Aí é que está. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele passa a dizer: olha, Deus, tu, ó rei, versículo 31, na visão olhaste e eis uma grande estátua. Esta estátua, imensa e de excelente esplendor, estava em pé.
diante de ti, e a sua aparência era terrível. Glórias a Deus. Versículo 32. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Aleluia. O 34. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a bragana das reiras no estio, e o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua, se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o sonho. Agora diremos ao rei a sua interpretação. Pronto, Nabucodonosor. Você queria saber com o que o senhor tinha sonhado? Daniel contou com o que ele sonhou. Daniel descreve aqui, pela graça divina, quem poderia dar esta revelação. A mesma coisa que Nabucodonosor viu na visão, Deus mostrou a Daniel. Tudo que ele tinha visto, Deus revelou a Daniel. E ele conta tudo como ele viu. E Nabucodonosor: agora, ó rei, te daremos a interpretação. Ele contou o sonho. Agora vai dizer o significado do sonho. Quem quer saber? Vamos para a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Preste bem atenção. A partir do versículo 37, louvado seja o nome do Senhor, nós temos aqui, aleluia, a interpretação do sonho do rei. Aleluia. Na interpretação, Daniel começa desta forma: tu, ó rei, és rei de reis. Olha só, observe bem: a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder e a força e a glória. Por que ele reinava? Porque foi da vontade do Senhor. Por que ele tinha poder? Porque do alto lhe foi concedido. Quem está entendendo? Você está lembrado das palavras de Jesus para Pilato? Quando Pilato disse: não sabes tu que eu sou uma autoridade, que eu posso te libertar, que eu posso te deixar viver? Jesus falou para Pilato: nenhum poder sobre mim tu teria, se do alto não te tivesse sido dado. Por isso, maior pecado tem aquele que me entregou a ti. Aleluia. João Batista também entendia essas coisas. Um profeta João Batista: o homem não pode ter nada se do alto não lhe for concedido. Por isso ele disse: aquele que tem a noiva é o noivo. Se estão correndo para ele, se estão glorificando a ele, esse é o dono da igreja, esse é o noivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então vemos, queridos, e em cuja mão, Daniel começa a dizer, começa a lembrar Nabucodonosor, porque ele se encontra naquele patamar de glória. É bom a gente saber que tem hora que a gente está lá em cima, a gente acha que foi nós, fomos nós, foi meu suor, foi minha força, e se esquece, dele, quem te concedeu isso, quem te fez chegar ali, quem abriu as portas, quem te abençoou, quem está prosperando, glórias a quem? A ele. Aleluia. Louvado. Está dizendo para Nabucodonosor: rapaz, olha, por causa dele tu estás nesse patamar, ele te deu poder e tu reinas e és chamado de rei de reis. Fica aí, irmãos, o homem, e em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, viu? Quando ele diz ele entregou, ele permitiu que tu dominasse sobre eles. Quem foi que permitiu? Deus.
tremendo, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Onde quer que habitem os animais do campo, as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Opa! O que foi que ele viu no sonho? Uma estátua, uma grande estátua. Depois que Daniel faz o rei olhar para Deus e faz ele entender que ele só serve um instrumento na mão de Deus, mas que o Deus que manda lá, manda cá. O que constitui no reino espiritual também constitui nesse reino, né? Nesse mundo, né? Levanta nesse mundo e levanta também no mundo espiritual. Ele é quem constitui e é ele quem destitui. É ele quem exalta e é ele quem abate. Louvado seja o seu nome eternamente, né? E aí quando ele fala essas coisas, glória a Deus, ele agora vai falar: tu és a cabeça de ouro. Vê a interpretação do sonho. Então ele começa a dizer: glórias a Deus, tu és a cabeça de ouro. Versículo 39: depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Quem está entendendo o que Daniel está dizendo? Deixa eu explicar para você. Essa estátua que Nabucodonosor viu, cada parte dela representava um império que surgiria um após o outro. Só que cada império que ia surgir depois de Nabucodonosor iam perdendo força. A partir do reinado de Nabucodonosor surgiria outro império. Se depois de ti, rei, haverá outro império, mas não terá a mesma força que o império babilônico. Aleluia. Quem está entendendo? A cabeça de ouro era o império, representava o império babilônico. Agora, depois do império babilônico, né, viria outro. Não teria a mesma força, mas seria também um império. Aleluia. Isso representa um grande espaço de tempo, gente, entre uma coisa e outra. Porque a Bíblia nos diz, os estudos nos falam que o rei Ciro construiu um império dos Medos Persas, e foi mais de 200 anos na sucessão desse império, esse império dos Medos e Persas, o Ciro, Então você vai estudar, você vai ver que foi mais de 235 anos na sucessão desse império. Aleluia. Até entrar em decadência. Vejamos aqui o que diz aqui, para entendermos. Portanto, tu és a cabeça de ouro, depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Terceiro reino de bronze, gente. Olha só. Cabeça de ouro, Império Babilônico. Alguém sabe quem foi que venceu a Babilônia? Os medos, os persas. Eles depois subjugaram o Império Babilônico, e aí surgiu o Império Medo-Persa. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o terceiro reino que dominaria a terra se referia à Grécia, não é, querido? A estátua, a parte que representa os medos e persas, é o braço, os braços de prata, os braços de prata. Já a parte que representa a Grécia é o ventre de bronze e as coxas de bronze. E a Bíblia, a gente sabe na história que no tempo de Alexandre, ele foi um conquistador. O cara conquistou como um vendaval que surge do nada, mas também desapareceu em pouco tempo. Aí a gente vai entender, estudando, que a Grécia venceu o Império Medo-Persa e passou também por um tempo sendo império, mas já não tinha o mesmo poder do Império Babilônico. Olha que Deus anunciou acontecimentos, eventos futuros, coisas que iriam acontecer com o passar dos tempos. Entenda bem isso. E as pernas, pastor? As pernas de ferro simbolizavam e representavam o Império Romano, que puseram fim o
o tempo do Império Grego, da Grécia. Vamos entender, cada reino vai aparecendo como Deus escreveu. E aí, quando chega o reino de Deus? E haverá um quarto reino, versículo 40, forte como ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e esmiuçará. Haverá o que, gente? Um quarto o quê? Um quarto reino. Quanto ao que viste, dos pés e dos dedos, em parte de barro e de olheiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos e os dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento alianças, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino. Deus da onde, gente? Suscitará um reino que não será jamais destruído, e nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e subsistirá para sempre. Aleluia. Sim, Daniel está dizendo aí. Agora vamos entender. Depois do Império Babilônico surgiu o Império Medo-Persa. Depois do Império Medo-Persa, Império Grego. Os gregos estão no auge. Depois dos gregos, romanos. E eles comandam por quase 1000 anos. E aí? Cabeça de ouro, braços e peito de prata, a estátua que Nabucodonosor viu. Ele não queria saber o futuro. Deus está mostrando. Ventre de bronze, coxa de bronze, perna de ferro, e os pés, barro com ferro. O interessante, presta bem atenção, é que nessa estátua tem uma revelação dada ao profeta Daniel, para que ele passasse ao rei e aqueles que estavam lá, e que eles tomassem conhecimento. E essa revelação fala de acontecimentos, ela termina falando de acontecimentos gloriosos num tempo chamado de últimos tempos, ou seja, os últimos dias, que estão representados na estátua pela parte dos pés. Quem está entendendo? Pela parte dos pés. Os últimos dias estão representados na estátua pela parte dos pés. E Daniel disse que nesse tempo Deus, o Deus do céu, suscitaria um reino que ia acabar com todos os demais reinos. E apenas esse reino, o reino de Deus, vai permanecer eternamente. Se você me entende, haverá um só Senhor, um só povo, e glória ao único Deus verdadeiro. Se um dia Deus permitiu que os homens reinassem, chega o tempo em que Ele permite não mais. Você está entendendo? Não vai ter outros reinos, apenas o reino de Deus. Você vai ver na estátua que cada parte da estátua representava um período de tempo onde acontecimentos, eventos aconteceriam. E realmente aconteceu. É só estudar a história e vai descobrir que é verdade. Amém? Do que está sendo falado aqui. Agora vamos entender o reino suscitado por Deus. Como é que Daniel fala dele? Daniel diz, olha, no versículo final: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino
que não será jamais destruído, e nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e subsistirá para sempre. Aleluia. Em que tempo? Dia quer dizer tempo. No tempo das alianças, do reino dividido. Quando Jesus chegou? Quando Jesus nasceu? Quando o Império Romano mandava e subjugava ainda o povo judeu, como outras nações, províncias e território. Você está entendendo? Você vai para a Bíblia e você vai ver que ele nasceu exatamente por ali. E há muito tempo o Império Romano subjugava o povo de Israel, como também outras demais nações. Império Romano. As pernas de quê? Entenda como Deus está no controle. Tudo que ele falou para Daniel aconteceu no passado tempo. Cada coisa que foi revelada foi assim acontecendo. Quem está no controle da humanidade? Entenda isso, meu filho. Antes de que viesse a acontecer, ele deu a conhecer, para que quando acontecer, você entenda que ele é Deus. Ele manda lá, ele manda cá, ele manda lá e manda cá e abaixo. Em tudo ele manda. Entenda e compreenda isso. Você está entendendo o que é ter um entendimento aberto para a palavra de Deus? Glórias a Deus. Daniel falou para o rei que nesse tempo das alianças, já no Império Romano, depois do Império Romano, surgiria um tempo em que haveria casamentos, alianças. Casamento quer dizer, se unirão através de casamento, através de alianças políticas. Os países hoje, muitos países são unidos, uma espécie de coligação política, e é feita através de alianças políticas. Esse é o tempo que nós vivemos, esse chamado último tempo, o qual está na revelação do Senhor. E nesse último tempo, Deus do céu estabeleceria o seu reino, que acabaria com todos os reinos. É desse reino que Jesus está falando. Porque Daniel disse ao rei: olha, rei, eu vi uma pedra ser cortada de um grande monte sem auxílio de mão. Esta pedra, ela também tem uma representação. No final dos tempos, Deus iria estabelecer o seu reino, e o seu rei seria apresentado a todas as nações. Glórias ao nome do Senhor. Esta pedra não era uma pedra humana. Este monte, grande monte, não diz respeito a coisas desse mundo. Entrando na parte espiritual, porque Daniel vê na visão que a pedra é cortada sem auxílio de mão. Ela é tirada do monte e é arremessada na direção da estátua, que se encontra na terra e abaixo do sol. E essa pedra, ela é atirada para destruir a estátua, ou seja, todos os reinos serão esmiuçados. Deus agora implanta o seu reino. E como é que nós podemos entender, pastor, quem é essa pedra e quem é esse rei que Deus apresenta às nações? Esse rei que reina e vive eternamente. Esse rei que Deus escolheu para reinar sobre o seu povo. Este é o rei da glória. Este é aquele que é completamente espiritual, porque é filho de Deus. Se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Aleluia. Para nos trazer o conhecimento do Pai, do seu plano, para nos falar do seu reino. Quem nós encontramos em Mateus 4, versículo 17, falando do reino? Quem, igreja? Jesus. E ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
esta pedra que Daniel vê sendo lançada, ela é o próprio Cristo, chegando na terra para o estabelecimento do reino eterno. Aleluia. Como, pastor? Presta bem atenção em Lucas, glória, capítulo 1, a partir do versículo 26, nós encontramos o anúncio do nascimento de Jesus, que é trazido pelo anjo Gabriel. Louvado seja o nome do Senhor. E através desse texto bíblico, esta verdade pode ser confirmada. Procure aí, por favor, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26, e vejamos a mensagem que trazia o anjo Gabriel, louvado seja o nome do Senhor, para Maria. Aleluia, a serva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou, querido? Vamos ler a mensagem. Ele traz um anúncio, boas novas. Aleluia. Está escrito: ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Aleluia. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar: que saudação seria essa? E disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Quem está entendendo? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Glória. Aleluia. Vamos entender. A pedra é atirada, pega nas pernas da estátua, esmiuça a estátua. Na visão de Nabucodonosor, ele fica olhando. Deus está limpando a terra. Deus disse que purificaria a terra no único dia. Que dia? Dia quer dizer tempo. É? Um tempo, num tempo determinado. Um dia no futuro, ele purificaria a terra. Aleluia. E aí, queridos, Jesus nasce neste mundo. A presença do Senhor está conosco. Como disse o profeta Emanuel, Deus conosco. Aleluia. E aí, queridos, Jesus começa a falar do reino que Deus preparou para aqueles a quem Ele ama, que temem a Ele e estão dispostos a fazer a sua vontade. Deus tem um reino preparado para todos aqueles que temem ao seu nome e se submetem à sua vontade, e no seu coração reconhece que são necessitados da misericórdia do Senhor. Deus tem um reino pronto para você desfrutar eternamente. Você crê nisso? Jesus chega, fala do reino, prega sobre o reino, anuncia a chegada do reino. Ele já se encontra na terra, ele já fala do reino dos céus, ele já fala do plano de Deus, ele já fala da salvação, ele já fala do amor do Pai, ele já fala do perdão do Pai. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Ele está pregando o Evangelho, as boas novas da salvação. Glórias ao nome do Senhor. Este Evangelho, ele começa em Jerusalém, mas Jesus disse: Judeia, Samaria, até os confins da terra.
ouvirão a mensagem do Senhor. E a mensagem é essa: o reino chegou. Arrependam-se, o reino de Deus é chegado, o domínio do Senhor é chegado. Se um dia ele aceitou desobediência, ele requer agora a obediência. E todos aqueles que amam a Deus, e obedecerem a Deus, e buscarem salvação em Cristo, acharão essa salvação, e vão fazer parte desse reino que subsistirá eternamente, e não haverá outros reinos, apenas o reino de Deus. Quem não está no reino de Deus, está fora do reino de Deus. Quem está entendendo? Amém. É isso, querido. Jesus foi o nome que Deus manda pelo anjo. O anjo diz: o nome do menino será Jesus, o nome dele será Jesus. Deus salva, porque só Deus pode salvar. Só Ele pode salvar, só Ele. Ele está salvando. Ele anuncia que está salvando, Ele anuncia o que Ele está fazendo. Louvado seja o seu nome. E aí nós podemos entender, olha, que o reino de Cristo não terá fim. Esta pedra que Daniel vê sendo lançada na direção da estátua, aqui em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro também fala no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos sobre uma pedra. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui, a partir do versículo 8 do capítulo 4, glória a Deus, Atos dos Apóstolos. Estou quase terminando, viu, querido? Deus é tão bom que está na hora certinha. Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou aí? Louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós anciães, se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito a um enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está aqui sã diante de vós. Glória a Deus. Diga: curado. Aleluia. Este homem, aleluia, Deus é muito bom. Em nome de Jesus, o corpo foi curado. E Pedro disse: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, viu? Os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Só a salvação nele, só a salvação no Filho de Deus. Só Jesus nos livra da condenação eterna. Amém, queridos? Quem está com Jesus está no reino. Quem aceita a Cristo vai fazer parte do reino. Vai ter um rei de justiça reinando sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo também fala da glória do Messias. Ele diz no capítulo 2, versículo 9, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Você está entendendo? A este rei foi dado um nome sobre todo nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, a conclusão termina em Mateus, para a gente concluir esta noite este ensinamento. Mateus capítulo 28, versículo 16 ao versículo 20. Glória. De que reino Jesus falava, queridos? O reino dos céus, o reino de Deus, o reino qual Deus revelara ao profeta Daniel, que seria no último tempo estabelecido. Ele apresentaria o seu rei a todas as nações. Quem está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. A todas as nações.
para que todos se dobrem e confessem-o para a glória de Deus Pai. Mateus 28, queridos, finalizando a doutrina desta noite sobre o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Espero que você tenha compreendido, querido. É um pouco longo, extenso, mas que você venha compreender, entender, para poder também passar para outras pessoas de uma maneira mais fácil. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Conclusão, Mateus, aleluia, Mateus 28, que diz assim: Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia, ou em Galileia. Quem encontrou aí? Vamos finalizar. Partiram, pois, os 11 discípulos para a Galileia, para o monte onde Jesus lhes designara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é o rei? Você está entendendo o que Jesus está dizendo? O soberano Deus me deu poder nos céus. O que quer dizer isso? Os anjos têm que se curvar diante do Filho de Deus. Os anjos têm que obedecer às ordens do Senhor. Por quê? Porque o Pai deu poder ao Filho e deu todo o poder. Fez igual a Faraó fez lá no Egito com José. Toda a minha casa está em tuas mãos, José. Só será maior do que você a minha pessoa. No trono. Para baixo quem comanda é você. Você está entendendo aí o poder, a autoridade que foi dado a Cristo? Deus deu a ele o reino e deu a ele poder e autoridade para realizar uma obra para ele, para santificar um povo para ele, para preparar um povo para ele, para estar eternamente com o Senhor dos exércitos. Você crê, querido? Crê? Você quer o reino? Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e entre no reino. Entre no reino, porque, irmão, com o passar do tempo, você pode observar que já tentaram barrar a igreja de muitas maneiras, mas quanto mais matar crente, mais em frente, mais glória os crentes dão aí na rua. Quanto mais persegue crente, mais a igreja cresce. Sabe por quê? Porque Daniel disse que viu a pedra batia no chão, ela quebrava a estátua e ela crescia, e ela se transformava num grande monte, tomando conta de toda a terra. O que quer dizer isso? Só o reino de Deus permanece, querido. Todos os inimigos serão postos debaixo dos pés de Jesus Cristo, o Senhor da glória, para a glória de Deus Pai. Então, querido, seja um servo do reino de Deus. Aceite o reino na sua vida. Desfrute das bênçãos de Deus. Tenha Jesus como seu rei e Senhor. Aleluia. Receba a bênção de Deus na sua vida e reine eternamente com Ele, querido. Aleluia. Olha só, finalizando. É por crer nesta palavra, no Senhor Jesus, no que Deus designou, que eu estou hoje ministrando essa palavra ao seu coração. Amém? Crê. Por quê, pastor? Porque eu faço exatamente aquilo que Ele nos manda fazer. Nós fazemos. Olha o que Jesus nos manda fazer como Senhor da nossa vida, como nosso Rei. E nós, como servos do reino, que somos pela graça e a misericórdia de quem? Do Senhor. Olha o que Ele nos manda fazer. Ele disse: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, glórias a Deus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem pode dizer amém? Amém. O reino de Deus, querido, viu? Foi confiado a Cristo. No final, só os que estão com Cristo vão desfrutar do reino eterno. Então, querido, veja bem que há uma escolha a ser feita.
Deus já falou. E o que nos faz entender que isso vai acontecer é porque o restante já aconteceu. Tudo que Deus revelou já aconteceu. E agora nós estamos vivendo os últimos dias. E essas coisas estão se confirmando. Todos aqueles que rejeitam a Cristo, rejeitam o reino de Deus. Não aceitam o rei que Deus está apresentando para a sua vida como Salvador e como seu Senhor. Glórias a Deus. Por isso, quem aceita Cristo está fazendo a vontade de Deus e está tomando posse do reino de Deus. E no reino de Deus, você está debaixo da proteção do Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quem pode aplaudir a Ele? Aplaudir também. Fiquem de pé, eu quero aqui terminar nesta noite.